Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Reinaldo Mairink, eu sou expositor da doutrina espírita. A pedido da nossa caríssima amiga Lúcia, da Casa Espírita Novo Lar Emmanuel de Timóteo, nós estamos aqui gravando esse vídeo com muito carinho para vocês e vamos fazer uma reflexão a respeito de um tema muito importante, principalmente agora que todos nós estamos padecendo sobre a pandemia do coronavírus, com a questão do isolamento social. As pessoas ainda estão muito preocupadas, a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, muitas pessoas já perderam o emprego, algumas pessoas ainda estão doentes no hospital, no leito do hospital, pessoas já desencarnaram pelo Covid, milhares de pessoas, na verdade, em vários países pelo mundo afora. É uma situação muito preocupante, mas nós estamos aqui gravando esse vídeo não com a intenção de poder minimizar o tamanho dessa gravidade, mas a gente quer passar para vocês uma mensagem de muito carinho, de consolo e também de reflexão. É um momento para nós revermos os nossos comportamentos, a nossa forma como nós estamos lidando com o outro. Olha só para vocês verem. Eu estava aqui pensando outro dia, a gente está sentindo falta de poder abraçar uma pessoa, de poder sair na rua e cumprimentar, abraçar, dar um beijo, enfim. Mas se a gente voltar, rebobinar a nossa fita alguns dias atrás, vamos pôr aí 40 dias atrás, ou um pouco mais, nós saímos apressadamente de casa para o trabalho, enfim. E a gente às vezes passava por um vizinho, por um conhecido, e nem sequer a gente olhava nos olhos deles, cumprimentava-os, dava um abraço. E hoje a gente está sentindo falta de dar um abraço nas pessoas. Então, é um momento de reflexão, Nunca se fez tanta falta abraçar uma pessoa, pegar na mão de uma pessoa, dar um beijo, numa pessoa, sentir esse calor humano. Então isso é um momento de reflexão. E para esse momento de reflexão, sobre essa questão de como lidar com essa adversidade, agora nós temos que ficar mais em família, um outro chamamento também para podermos valorizar mais os nossos parentes, as pessoas com as quais nós convivemos, O seio familiar, nós sabemos que ele é um grande ensinamento na nossa caminhada espiritual, para a gente poder ir aparando essas arestas dos resgates espirituais, para a gente poder fazer o aprimoramento do nosso espírito, enobrecer os nossos corações, enfim. Eu queria trazer aqui para vocês um estudo do livro Mereça Ser Feliz. Esse livro é uma psicografia do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Então tem um capítulo aqui, que é o capítulo 19, que fala sobre etapas da alteridade. Alteridade, a irmã está trazendo aqui esse termo, que é lidar com essas questões relativas ao outro, compreender as questões, como que nós lidamos com as questões relacionadas ao outro. Então eu não vou ler o capítulo inteiro, mas ela faz um despertar aqui sobre a questão da alteridade justamente por isso. Olha como que é pertinente. Eu estou fazendo a leitura desse livro agora, então eu queria trazer esse despertar para todos vocês, fazer esse convite para que todos possam refletir junto conosco. Então ela começa falando aqui, alteridade, uma palavra que merece atenção nos programas de educação e melhoria à luz do espiritismo humanitário. Consideramos-lo como sendo singularidade alheia, o distinto, aquilo que é outro, a diferença que marca a personalidade do nosso próximo. Nas abordagens filosóficas, a alteridade tem conotações de rara beleza e profundidade, demonstrando a importância da diversidade humana. Entretanto, interessa-nos mais de perto seu enfoque ético na convivência. O trato humano com a diferença, do qual o outro é portador, tem sido motivo para variados graus de conflitos e adversidades. É o que nós vivíamos aí no nosso dia a dia. E às vezes acontece essas questões de pandemias, de tsunamis, eventos que são eventos dos quais o homem não provocou de uma forma tão intencional e às vezes é um fenômeno natural.
E no caso do coronavírus, a gente sabe, é um vírus, né, que é oriundo de animais, pelo homem ter consumido carne de determinados animais, foi se contaminando e aí um passando pelo outro, e hoje o mundo inteiro está contaminado. Então, às vezes, a espiritualidade, né, age dessa forma como um freio de arrumação para parar essas arestas, para que nós possamos pensar, porque a gente no nosso dia a dia, tão acelerados, na nossa ganância, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nós não paramos para perceber, né? Às vezes um vizinho que está do lado, então hoje a gente sente falta de dar um abraço, mas nós já paramos para pensar se realmente, né, isso aí é sincero ou de certa forma não é uma hipocrisia só porque a gente agora está carente, a gente está sozinho. Será que a gente está sentindo falta de dar um abraço ou de ser abraçado? Porque tem uma grande diferença. Então é um momento de reflexão. Continuando aqui a leitura desse capítulo 19 do livro Mereça Ser Feliz, a irmã continua assim: frequentemente a dificuldade em manter a fraternidade com as diferenças e os diferentes tem ocasionado um lamentável fenômeno comportamental na sociedade, a indiferença. A indiferença é a negação da diferença. O outro não faz diferença nenhuma, é um bloqueio deliberado ou inconsciente ao distinto aquilo que não é o eu. Não havendo disposição ou mesmo possibilidade de compatibilidade, entre aptidões ou no terreno do entendimento, adota-se a exclusão afetiva como suposta solução para os embates do relacionamento. Leves agastamentos e decepções arrefecem as expectativas e as frágeis amizades, levando muito facilmente as criaturas à mágoa e mesmo ao revanchismo. Continuando aqui ainda, a irmã nos diz: conviver é, de fato, um desafio. Na verdade, vocês concordam com a irmã que o convívio social, né, você conviver com o outro, não é difícil? Não será por isso, né, que a providência divina, por meio dessa pandemia, não está trazendo essas reflexões? Né? Porque às vezes a gente saía de casa, né? Quantas pessoas que não saíam, ao invés de voltar para suas casas, não iam para outros lugares, para bares, casas de amigo, futebol, né? Para a casa da amiga, enfim, para não ter que retornar em casa, para não rever os seus familiares, e agora forçosamente tem que ficar com eles. Então isso é um freio de arrumação. A gente pode entender como uma providência divina. Então ela continua, né? Conviver é de fato um desafio. A humanidade terrena nesse início de terceiro milênio começa a se preocupar em delinear nos seus projetos educacionais a habilidade de aprender a conviver com um dos 4 magistrais pilares para os conteúdos nas escolas do mundo. Então é interessante que ela está fazendo um chamamento aqui para esse início de terceiro milênio, que a humanidade começa a se preocupar, ou seja, nós estamos começando a nos preocupar, a engrandecer as questões morais agora. E ela faz um chamamento aqui, ela divide em 3 grandes etapas, e esse é o convite que nós fazemos para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que é seguir essa orientação da irmã Sidofo em relação agora, né? Como a gente está nesse distanciamento social, a gente está carente de dar um abraço numa pessoa que a gente não pode abraçar agora, mas vamos entender se isso aí realmente é de uma forma sincera ou não. Então ela faz esse chamamento e ela fala, né, que delineemos essas etapas do crescimento moral e espiritual em 3. Então ela divide em 3 etapas: o desejo de melhora, a interiorização e a transformação. Então primeiro nós temos que ter esse desejo de melhorar. Se a gente está carente realmente de dar um abraço, então a gente tem que se preocupar quando essa pandemia passar em começar primeiro a seguir o augusto exemplo do nosso irmão Francisco de Assis. Então vamos abraçar primeiro antes de pedir o abraço. Né? Se a gente quer um beijo, vamos dar um beijo a uma pessoa querida. Se a gente necessita de ajuda, vamos ajudar primeiro, para depois a ajuda vai vir. E depois a interiorização, vamos trazer esse sentimento nobre, que ele seja sincero, mas não só nessas épocas de pandemia, né? Que essa vontade de dar um abraço, de sentir esse calor humano, ele seja constante, perene no nosso dia a dia. Não somente quando a gente tiver a escassez dele. E por último, a transformação. E aí quando o ser, né, já é um ser integral, como a Joana de Ângeles traz por meio da psicografia com o Divaldo Franco nas suas obras, que é esse ser integral, né, que é o Espírito orientando
a carne, nos orientando no nosso dia a dia, nos transformando realmente para seres integrais, né? Integrando com aquilo que existe de bom, não só as questões materiais, que elas são necessárias, mas que nós valorizemos mais as questões espirituais. Essa é a reflexão que nós convidamos a respeito desse livro, Mereça Ser Feliz, um livro excelente. E para nós finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje, meus irmãos, eu queria deixar aqui um ponto de atenção, que muitas pessoas, principalmente nós na doutrina espírita, nós ficamos colocando data nas expectativas. A gente sabe que nós estamos num momento de transição planetária, e até abro um parênteses aqui para fazer um convite para vocês. Nesse domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer um estudo online. Eu vou deixar aí no final do vídeo o meu perfil para que vocês possam acessar. A gente vai fazer um estudo online pelo Instagram às 9 horas nesse domingo. Então fica o convite para vocês e o tema vai ser transição planetária. Então, aproveitando essa chamada aqui agora, eu queria fazer uma leitura aqui do Atos dos Apóstolos para falar sobre essa expectativa e essa ansiedade. É quando Cristo faz uma advertência. Então, agora para nós finalizarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai do versículo 6 ao versículo 8. Começa assim: os apóstolos estavam reunidos e lhe fizeram esta pergunta: Senhor, será que é agora o tempo em que vais restabelecer o reino em Israel? Ele lhes disse: não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até as extremidades da terra. E aí termina aqui no versículo 8. Aqui os apóstolos, né, temerosos com a partida do Cristo, né, a partida corpórea, estão ansiosos, né, querendo saber quando que se fixa o tempo, né, o reino de Israel na terra. Porque como Cristo trouxe esse legado, ele sendo, né, o Cordeiro de Deus, o Messias, o enviado, né, o Filho de Deus, quando é que ia se instaurar na terra o reino prometido de Deus? Então isso aqui é uma aflição, uma ansiedade. E o Cristo fala, né, não vos compete conhecer os tempos e os momentos, né, que o Pai fixou por sua própria autoridade. Então, o que o Cristo está querendo dizer aqui? Não turbeis os vossos corações, é o que vai aparecer em algumas edições bíblicas. Não turbeis, ou seja, para que nós não fiquemos preocupados e ansiosos com a questão de quando as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer na hora certa, da forma certa, para as pessoas certas. Então, o que nós temos que ter é essa paz interior, essa paz de espírito. Agora nós estamos vivendo um momento muito difícil, então quanto mais ficarmos ansiosos, nervosos, pior vai ser a situação, né? Tudo que está acontecendo é sempre providência divina. Se a gente tiver esse pensamento e tiver esse foco, que é uma providência divina, e saber lidar com essas questões de dificuldade, a gente vai atravessar esse momento de uma forma mais agradável para todo mundo e de uma forma mais plena. Então esse é o recado que a gente quer dar hoje. Fiquem todos em paz. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, com a mesma paz que nós começamos esse estudo, que nós vamos finalizar esse estudo, pedindo a proteção e o amparo de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, que é o nosso Mestre e Irmão maior de luz, e pedir também que Maria de Nazaré nos envolva, nos cubra com seu manto azul, de paz, de amor, de sabedoria e de bondade. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo estudo. Até lá.